Coeficiente de endogamia de sistemas de acasalamento. Coeficiente de endogamia de sistemas de acasalamento, que nós iremos representar aqui com uma letra F minúscula, ele mede os desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg que são observados numa população. Então é uma informação populacional, diferente do coeficiente de endogamia de heredograma, que é uma informação individual e que, quando representa dados populacionais, é apresentado na forma de uma média observada na população. No caso do coeficiente de endogamia de sistemas de acasalamento, já é por si só uma informação populacional. Então nós temos aqui dados de uma população, os genótipos, 3 genótipos, aqui os números observados para esses genótipos, e o coeficiente de endogamia aqui será dado por 1 menos a heterozigosidade observada dividida pela heterozigosidade esperada. Heterozigosidade observada nada mais é que o número de heterozigotos dividido pelo número total de indivíduos. Sendo assim, no nosso caso, nós temos aqui 1.220 indivíduos heterozigotos, e eu vou dividir esse número, 1.220, pelo número total de indivíduos, que é a soma desses 3 números aqui, que dá 2.563. Então, minha heterozigosidade observada é 0,476. E aí eu já substituo na minha fórmula. 1 menos heterozigosidade observada, já está aqui 1 menos 0,476. Agora vamos à heterozigosidade esperada. Ela é nada mais do que a frequência esperada de heterozigotos de acordo com a lei de Hardy-Weinberg, que é dada por 2 vezes a frequência do alelo M vezes a frequência do alelo N, essas frequências representadas aqui pelas letras P e Q. Então, nós precisamos estimar as frequências dos alelos M e N. Então, a frequência de M, representada por P, é 2 vezes o número de homozigotos, 1083, mais o número de heterozigotos, 1220. Então, nós colocamos aqui, e isso dividido por 2 vezes o total. O meu total é 2.563, eu multiplico por 2. Resolvo esse cálculo e tenho aqui a frequência de M, que é 0,661. Agora eu posso estimar a frequência do alelo N, que nada mais é que 1 menos a frequência de M. 1 menos 0,661, eu tenho 0,339. Então, tenho aqui P e Q, posso fazer então a estimativa da minha heterozigosidade esperada. Substituo aqui na fórmula 2 vezes 0,661 vezes 0,339. Eu tenho então 0,448, que é a minha heterozigosidade esperada, ou seja, a frequência esperada de heterozigotos. Substituo aqui na minha fórmula para o cálculo do coeficiente de endogamia e resolvo esse cálculo e tenho aqui menos 0,061. Então, esses cálculos aqui eles estão aproximados, foram feitos no Excel, havia mais casas após a vírgula. Portanto, se você for fazer em casa, pode dar um pouco diferente se você for pegar só esses números aqui com 3 casas decimais. Mas deve ser algo em torno desse valor. Então, deu um número negativo, menos 0,061. Observando que aqui eu tenho uma frequência observada de heterozigotos, que é maior do que a frequência esperada de heterozigotos, ou seja, há um excesso de heterozigotos. Muito bem, nós podemos também fazer um cálculo do Q quadrado usando o valor do coeficiente de endogamia. Q quadrado nada mais é do que o número total de indivíduos, N, vezes o quadrado do coeficiente de endogamia, de sistemas de acasalamento. Desculpa. Então, eu tenho aqui esses valores, o meu número total de indivíduos é 2.563 vezes menos 0,061 elevado ao quadrado. Resolvo isso aqui, eu tenho um Q quadrado de 9,68. Nesse caso aqui, eu tenho apenas 1 grau de liberdade e estimei aqui o valor de P. Esse P aqui é a probabilidade para esse valor de Q quadrado
com 1 grau de liberdade, que é 0,0019. Então, como o meu nível de significância é 0,05, P é um valor bem menor do que o nível de significância, portanto, eu rejeito a hipótese de que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, há um desvio aqui significativo das proporções de Hardy-Weinberg e ele pode ser causado por fuga de endogamia. Por que fuga de endogamia? Porque o valor de f é negativo. Então, f pode ter valores que vão de menos 1 a 1. Se f é um valor negativo, há fuga de endogamia, ou seja, há menos acasalamentos entre parentes do que o que se esperaria se os acasalamentos acontecessem ao acaso. Se f é um número positivo, maior que 0 e até 1, indica que há endogamia. Acontecem mais acasalamentos entre parentes do que o que se esperaria por acaso. E se f for 0, a população então está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e os acasalamentos ocorrem ao acaso ou aleatoriamente.